Testemunhos Seletos, volume 1, capítulo 15, Juramentos. Vi que alguns dos filhos de Deus têm cometido um erro no que respeita a fazer juramento, e Satanás se tem aproveitado disto para os oprimir e deles tirar o dinheiro de seu senhor. Vi que as palavras de nosso Senhor, de maneira nenhuma jureis, não se referem ao juramento judicial. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. Mateus 5, 34 e 37. Isto se refere a conversações comuns. Alguns exageram em sua linguagem, outros juram pela própria vida, outros pela sua cabeça, tão certo como eles viverem, tão certo como terem cabeça. Uns tomam o céu e a terra como testemunhas de que tais coisas são assim. Outros ainda esperam que Deus lhes tire a existência, se o que estão dizendo não é verdade. É contra esta espécie de juramento comum que Jesus adverte seus discípulos. Temos homens que são colocados sobre nós como governadores e leis para nos regerem. Não fosse por essas leis e as condições do mundo seriam piores do que são agora. Algumas dessas leis são boas, outras más. Estas têm aumentado e seremos ainda levados a situações apertadas. Mas Deus susterá o seu povo para ser firme e viver à altura dos princípios de sua palavra. Quando as leis dos homens se chocam com a palavra e a lei de Deus, cumpre-nos obedecer a estas, sejam quais forem as consequências. Há a lei de nossa terra que exige entregarmos um escravo a seu senhor. Não devemos obedecer e cumpre-nos sofrer as consequências de violar essa lei. O escravo não é propriedade de homem algum. Deus é seu legítimo senhor. E o homem não tem nenhum direito de tomar a obra de Deus em suas mãos e pretender que é propriedade sua. Vi que o Senhor tem ainda que ver com as leis do país. Enquanto Jesus está no santuário, o refreador Espírito de Deus é sentido por governantes e pelo povo. Mas Satanás domina em grande parte a massa do mundo e não fossem as leis do país, experimentaríamos muito sofrimento. Foi-me mostrado que quando é realmente necessário, e eles são chamados a testificarem de modo legal, não é violação da palavra de Deus que seus filhos tomem solenemente a Deus para testemunhar de que o que dizem é verdade e coisa alguma senão a verdade. O homem é tão corrupto que são feitas leis para lhe lançarem a responsabilidade sobre a cabeça. Alguns homens não temem mentir a seus semelhantes, mas foram ensinados, e o refreador Espírito de Deus os impressionou, no sentido de ser coisa terrível mentir a Deus. O caso de Ananias e Safira, sua esposa, é-nos dado como exemplo. A questão é levada do homem para Deus, de maneira que se alguém der falso testemunho, não faz para o homem, mas para o grande Deus, que lê o coração e conhece em todos os casos a exata verdade. Nossas leis consideram grave crime o juramento falso. Deus muitas vezes fez cair juízo sobre o que jura falsamente, e ainda quando o juramento estava em seus lábios, o anjo destruidor o abateu. Isso se destinava a aterrar os malfeitores. Vi que se existe na terra alguém que possa coerentemente testificar sobre juramento, esse é o cristão. Ele vive à luz do semblante de Deus. Ele se fortalece em sua força. E quando questões de importância têm de ser resolvidas por lei, ninguém pode apelar para Deus com tanta justiça como o cristão. Ordenou-me o anjo que notasse que o próprio Deus jura por si mesmo. Gênesis 22, 16, Hebreus 6, 13 e 17. Jurou ele a Abraão, Gênesis 26, verso 3, e Isaque, Salmo 105, verso 9 e Jeremias 11, verso 5, e a Davi, Salmo 132, verso 11, Atos 2, verso 30. Deus requeria dos filhos de Israel um juramento entre homem e homem. Êxodo 22, 10 e 11. Jesus submeteu-se ao juramento na hora de seu julgamento. Disse-lhe o sumo sacerdote: conjuro-te pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus respondeu: tu o disseste. Mateus 26, 63 e 64. Se Jesus, em seus ensinos aos discípulos, se referisse ao juramento judicial, ele teria reprovado o sumo sacerdote e ali mesmo reforçado seus ensinos.
para o bem de seus seguidores que se achavam presentes. Satanás tem se agradado com o fato de alguns considerarem o juramento sob um prisma falso, pois isso lhe tem dado oportunidade de oprimi-los e tirar-lhes o dinheiro de seu senhor. Os mordomos de Deus devem ser mais sábios, elaborar seus planos e preparar-se para resistir às armadilhas de Satanás, pois ele fará maiores esforços que nunca. Vi que alguns têm preconceitos contra nossos governantes e contra as leis, mas se não fossem as leis, este mundo estaria em condição terrível. Deus refreia nossos governantes, pois o coração de todos está em suas mãos. Estabelecem-se limites para além dos quais não podem ir. Muitos dos governantes pertencem ao número dos dirigidos por Satanás, mas vi que Deus tem os seus agentes, mesmo entre os governantes. E alguns deles se converterão ainda à verdade. Estão agora desempenhando a parte que Deus deseja que desempenhem. Quando Satanás opera por meio de seus agentes, fazem-se propostas que, se executadas, impediriam a obra de Deus e produziriam grande mal. Os anjos bons operam nesses agentes de Deus para que se oponham a essas propostas com razões fortes, às quais não podem resistir os agentes de Satanás. Uns poucos dos agentes de Deus terão poder para derribar grande massa de males. Assim, a obra prosseguirá até que a terceira mensagem tenha realizado sua obra. E por ocasião do alto clamor do terceiro anjo, esses agentes terão oportunidade de receber a verdade e alguns deles se converterão e atravessarão com os santos o tempo de angústia. Quando Jesus deixar o Santíssimo, seu espírito refreador será retirado dos governantes e do povo. Serão deixados ao controle dos anjos maus. Então serão feitas por conselho e direção de Satanás leis que, se não fosse muito breve o tempo, nenhuma carne se salvaria.